Olá, encantadas pelo crochê, tudo bem com vocês? Bem-vindas aqui ao nosso canal Arterias Atelier by Beta. Hoje a gente vai dar seguimento a mais uma videoaula com pontos básicos no mundo encantador do crochê. Nós vamos ensinar aqui o passo a passo do pontinho picôzinho, é um pontinho de acabamento no crochê, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa videoaula de hoje. Eu já dei início aqui pra gente adiantar a nossa videoaula. Eu vou fazer em tom diferente para que vocês observem, visualizem melhor aí o ponto picôzinho, o ponto de acabamento. Então, eu fiz uma carreirinha de pontos altos, eu já dei uma emendinha, um nozinho aqui com uma cor diferente, que eu vou trabalhar o ponto picôzinho. E aqui eu vou subir, gente, duas correntinhas que equivalem ao tamanho de um ponto baixo, mais três. Então, totalizando 5 correntinhas aqui. Então, 2 porque são a altura de um ponto baixo e as 3 restantes que a gente vai dar o formato do ponto picôzinho. Então, a gente vai pegar aqui na terceira, né? Não contando as 2 primeiras que equivalem a do ponto baixo. A gente vai pegar aqui na terceira, a gente vai vir fazendo um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, a gente vai fazer um ponto baixo, ó, gente, um ponto baixo. Subimos 1, 2, 3 correntinhas. Na primeira correntinha de base, gente, ó, na primeira correntinha de base, a gente vem e faz um ponto baixíssimo. Um pontinho baixíssimo. Deixa eu ajeitar essa linha. No próximo pontinho de base, a gente segue fazendo um ponto baixo. Subimos 3 correntinhas, 1, 2, 3. Na primeira correntinha de base, a gente vem e faz um ponto baixíssimo. No ponto de base seguinte, a gente vem e faz um ponto baixo. 3 correntinhas. E na primeira correntinha, ó, gente, na primeira correntinha, a gente vai introduzir a agulha e vamos concluir o ponto picôzinho com um ponto baixíssimo. Então, no próximo pontinho de base, a gente vem e faz um ponto baixo. 3 correntinhas, 2, 3. E na primeira correntinha que a gente subiu aqui, a gente vai concluir o ponto picôzinho com um ponto baixíssimo. Gente, deixa eu fechar aqui só para que vocês possam visualizar. Então, assim, no próximo pontinho, a gente vem e faz um ponto baixo. Gente, existem algumas variáveis na maneira da gente fazer o ponto picôzinho. Tem gente que na hora de concluir aqui na primeira correntinha, ao invés de fechar o pontinho picôzinho com ponto baixíssimo, fecha com ponto baixo, também fica bonitinho, também fica legal, então, se você quiser fazer com ponto baixo, também dá certo, tá bom, gente? Então, aqui, a gente tá finalizando ele com ponto baixíssimo. Então, a gente vem no ponto seguinte de base, fazemos um ponto baixo, subimos 3 correntinhas, na primeira correntinha de base, a gente vem e fecha com ponto baixíssimo. No ponto seguinte, a gente faz um pontinho baixo, subimos 3 correntinhas e na primeira correntinha aqui que a gente subiu, a gente conclui o pontinho picô com ponto baixíssimo. No ponto seguinte de base, a gente vem e faz um ponto baixo. Subimos 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Então, na primeira correntinha que a gente subiu, a gente vem e finaliza o ponto picôzinho com ponto baixíssimo. No ponto seguinte de base, a gente introduz a agulha e vamos fazer aqui um ponto baixo. Subimos 3 correntinhas, 1, 2, 3. Na primeira correntinha que a gente subiu, então, a gente conclui o ponto picôzinho com ponto baixíssimo. No ponto seguinte, a gente vem e faz um pontinho baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Na primeira correntinha que subimos, a gente conclui o ponto picô com ponto baixíssimo. A gente finaliza ele. E aqui, como a gente subiu 2 correntinhas, então, a gente finalizou aqui o trabalho. Pra gente terminar, a gente pega na segunda correntinha de base e faz um ponto baixíssimo. Então, gente, esse aqui
foi o pontinho picôzinho, é um pontinho de acabamentos, tá? Então, para você que quer variar aí os seus pontinhos de acabamento, esse aqui é mais um pontinho para a listinha aí de vocês. Facinho de fazer. Então, existem variáveis na hora da gente fechar essa correntinha, pra gente concluir essa torrezinha aqui, onde dá o formatinho do ponto picô, a gente também pode finalizar, concluir esse pontinho com um ponto baixo, tá? Então, aí vai da preferência de vocês, conforme vocês forem crochetando aí, vocês vão pegar gosto por um ou por outro. Fica legal, as duas formas dão certo. Também a gente pode subir mais correntinhas. Aqui a gente subiu 3 correntinhas, a gente pode subir mais correntinhas, 4 correntinhas, 5 correntinhas. Aí a torrezinha, ela vai ficar, essa pontinha aqui do nosso pontinho vai ficar um pouquinho mais alta, tá bom? Meninas, a gente pode também fazer o ponto picôzinho dessa forma, ó. A gente vai subir 1, 2 correntinhas, que equivalem ao tamanho de um ponto baixo, mais 3 correntinhas, 1, 2, 3. Aí, a gente vem aqui na terceira, né? E a gente vai fechar com um ponto baixíssimo, tá? Aqui é o que a gente fez anteriormente. Aí, a gente vem no próximo pontinho de base e a gente vai fazer um pontinho baixo sozinho. Aí, a gente vai no próximo de base, tá? E a gente vem fazendo um ponto baixo. Nesse pontinho baixo, a gente vai subir as 3 correntinhas. 1, 2, 3. Então, na primeira que a gente subiu, a gente vai finalizar o ponto picôzinho com ponto baixíssimo. Aí, a gente vem no próximo de base e finalizamos aqui o pontinho picôzinho com ponto baixo. No seguinte, a gente vem fazendo um ponto baixo. Subimos 3 correntinhas e na primeira correntinha que a gente subiu, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Aí, no ponto seguinte, a gente vem e faz um ponto baixo. Qual que é a diferença desse aqui e do outro que a gente acabou de mostrar? É que aqui a gente vai fazer o ponto picôzinho, aí a gente vai dar uma base aqui para que ele fique certinho. Então, a gente vem no ponto de base, a gente vem e faz um ponto baixo, sozinho, para finalizar o ponto picôzinho. No próximo de base, a gente faz um ponto baixo e subimos as 3 correntinhas, finalizando ele com um ponto baixo sozinho. Então, vai ser assim, no ponto de base, um ponto de base, a gente faz o pontinho picô com a torrezinha. No próximo de base, a gente faz um ponto baixo sozinho. No próximo de base, um ponto picô com a torrezinha. No próximo, a gente faz um ponto baixo sozinho. É como se ele ficasse com uma sustentação, um pezinho aqui e um pezinho aqui para essa torrezinha. Então, vamos fazer novamente dessa forma, para que vocês também possam conhecer as outras variáveis, né? Para que a gente possa variar a forma de fazer o ponto quando a gente quiser. Então, aqui a gente fizemos o pezinho desse picôzinho, ó, um pezinho aqui e um pezinho aqui. Então, aqui no próximo, no seguinte, a gente vai vir fazendo um pontinho baixo com a torrezinha. Então, vai ser 1, 2, 3 correntinhas. Aí, a gente pega na primeira correntinha que a gente subiu e fazemos um ponto baixíssimo. Faltou outro pezinho para essa torrezinha. Então, no próximo de base, a gente vem e faz um pontinho baixo, finalizando esse ponto picôzinho. Então, ficou um pezinho para cá e um pezinho para cá. No próximo, a gente vai vir fazendo uma torrezinha. Então, vai ser 1, 2, 3 correntinhas. Na primeira que a gente subiu, a gente fecha com ponto baixíssimo. No próximo de base, a gente vem e faz o ponto baixo, fechando a nossa torrezinha, tá, gente? Então, é muito fácil também essa forma de fazer. Então, a gente vai pegar, no próximo de base, a gente sobe e faz o picôzinho. No outro de base, a gente vem e finaliza com o outro pezinho. Então, imagine aqui, ó, uma torrezinha com 2 sustentações na torrezinha, tá?
Então, um de base, a gente faz o picô, no outro, a gente faz um ponto baixo sozinho. No seguinte, um picô, outro ponto baixo sozinho. Vamos finalizar essa carreira para que fique também bem claro aí o entendimento. Então, 1, 2, ops, aqui é o pezinho. Então, a gente vai fazer no próximo, a gente vem fazendo um novo desenho de torrezinha. Então, a gente faz um ponto baixo, subimos 3 correntinhas. Na primeira correntinha de base, a gente vem e faz um ponto baixíssimo. Aí, a gente fecha o pezinho dessa torrezinha com um ponto baixo. Aí, no próximo, a gente faz um ponto baixo com torrezinha. 1, 2, 3, deixa eu pegar mais linha aqui. 1, 2, 3. Então, na primeira correntinha que a gente subiu, a gente vai vir finalizando aqui com ponto baixíssimo. E a gente vai fazer o pezinho da torrezinha, vai fechar essa torrezinha com um ponto baixo. No próximo, a gente vem fazendo um ponto baixo sozinho. A gente fecha o pezinho da torrezinha. Agora, no próximo, a gente já vem fazendo um desenho da torrezinha de novo. 1, 2, 3. Na primeira correntinha de base, a gente fecha com ponto baixíssimo. Fazemos no ponto de base seguinte, o pezinho da torrezinha para finalizar com ponto baixo. No próximo, a gente vai fazer um novo desenho da torrezinha, que é o ponto picôzinho. 1, 2, 3. Na primeira correntinha que subimos, a gente conclui com um ponto baixíssimo. E no próximo pontinho, a gente finaliza com ponto baixo essa torrezinha. Então, vamos finalizar aqui que falta mais um pontinho. Então, aqui a gente... Agora, a gente vai fazer um pontinho baixo com a torrezinha, né? 1, 2, 3. Nessa correntinha, na primeira correntinha de base, a gente fecha a nossa torrezinha. E no próximo pontinho, a gente faz um pontinho baixo, que é o outro pezinho da torrezinha, finalizando o nosso ponto picôzinho. Então, dessa forma aqui, gente, o espaçamento entre uma torrezinha e outra fica um pouquinho maior, tá? Então, a gente pegando um ponto de base, a gente faz o picô, o ponto baixo e as correntinhas. No outro, a gente faz um ponto baixo normal. No seguinte, um ponto baixo e as correntinhas. No seguinte, um ponto baixo normal. Então, imaginem a torrezinha com os pezinhos. É bem fácil de memorizar e de visualizar e de fazer, tá? Então, essa aqui é mais uma forma de fazer o ponto picôzinho, tá? Então, esses desenhos, essas pontinhas, vão formando o ponto picôzinho, tá? Só para mostrar uma outra forma de a gente fazer esse pontinho de acabamento. Então, não esqueçam de dar um joinha aí se vocês curtiram a videoaula de hoje, ativar o sininho, porque ativando o sininho, vocês recebem automaticamente as notificações de quando a gente sobe um vídeo aqui no nosso canal, tá bom? E assim, a gente segue ensinando e aprendendo sempre juntas nesse mundo encantador do crochê. Um beijão, encantadas pelo crochê, boa sorte no treininho do ponto picôzinho e até a próxima videoaula, meninas. Bye, bye!